Oi, gente, bom dia, tudo bem? Eu estou lendo este livro aqui, né? Decifre e Fortaleça Seu Filho, um livro extraordinário. É um livro que traz pra gente uma reflexão muito importante. Primeiro, para a gente olhar para a gente mesmo e também para as crianças, né? E os pais olharem para os filhos, entendendo as características, entendendo que cada um de nós é diferente um do outro. E as crianças são a mesma questão. Cada criança é única, cada filho é único. E a gente, enquanto adulto, precisa olhar para essas particularidades para que a gente possa entender de fato cada criança, cada adolescente e conduzir da melhor forma, né, na educação deles aí no dia a dia e na aprendizagem deles das habilidades de vida. E o que eu quero trazer para vocês deste livro nesse primeiro momento, né, é algo sobre a infância, que os autores eles trazem no início aí do livro uma reflexão fundamental sobre a infância. Né, essa importância da gente olhar realmente para a infância, para essa fase da vida da criança, né, da criança indivíduo, como uma fase importantíssima de grandes aprendizados que a criança vai levar aí pelo resto da sua vida. Né, porque a infância é a base da vida de todo ser humano. Então, por isso que é importante a gente olhar para essa fase com carinho, com cuidado, com responsabilidade. Mas quando a gente olha, né, para o contexto histórico, a criança nem sempre foi entendida como a gente entende hoje. Né? Como que a criança hoje ela é entendida e como ela é vista? Ela é vista como um ser humano, né, potente e capaz de direito, que precisa ter acesso à educação, ao cuidado, à proteção, à nutrição. Né? Então, tudo isso é garantido à criança a partir de todas as pessoas da sociedade e da criança, né, no centro das suas famílias, as crianças na escola, né, por seus educadores e por todos aí adultos de referência, que eu costumo chamar, né, as pessoas que de forma direta ou indiretamente têm aí presença forte, né, com essa criança nos seus primeiros anos de vida ou até aí os 12 anos de idade. Né? Mas quando a gente olha então para a história, antes a criança, né, era entendida como adulta em miniatura, não se entendia a criança como um grupo específico, social, com características próprias. Né? A criança é diferente do adolescente, o adolescente é diferente do jovem, o jovem é diferente do adulto. Né? Então cada fase, né, da nossa vida, nós vamos ter aí as nossas diferenças até a gente se formar de fato como um adulto. Mas, antigamente, as crianças, elas não tinham, os adultos não viam as crianças como na sua essência, né, na sua diferença entre o adulto. Então, a gente pega aí, né, um grande autor francês, o Philippe Arrier, que foi um dos pioneiros da história da infância, né, e traz pra gente grandes reflexões a respeito do surgimento do sentimento da infância, né? Quando que se começou a perceber que a criança era um indivíduo, né? E a infância, né, fase da vida desse indivíduo, era diferente. Então começou a surgir um sentimento de infância, e isso começou, segundo esse autor, né, o Philippe Arrier, a partir do século XIII. As famílias começaram a representar as crianças aí nas representações iconográficas, né, começou a aparecer as crianças já de uma forma diferente do adulto. E de lá para cá, muitas pesquisas, muitas transformações sociais, né, na nossa sociedade, na nossa história humana, até a gente chegar, de fato, na concepção que a gente tem hoje de criança e de infância, né, que a gente tem também aí várias frentes relacionadas ao tipo de infância, que também cada criança vai passar a sua infância de uma forma, né, a depender aí do contexto, da família que ela tem e das experiências que ela vai ter nessa fase primordial da vida. Tá, mas o que o nosso livro, né, traz sobre isso, fala sobre a infância como a base principal da formação, né, das principais crenças, né, crenças de capacidade, de merecimento e de identidade, né, são formadas aí a partir dessa infância, que a gente pode considerar essa formação de crenças até os 12 anos de idade. E nessa fase, a criança vai desenvolver, né, a sua personalidade, o seu caráter. Então, por isso que é tão importante a gente olhar para as crianças, olhar para as infâncias, né, para a infância dessa criança com muito carinho, com muito respeito e se doar e dar oportunidade
para as crianças viverem essa fase da melhor forma possível, né? Dando oportunidades para que elas criem aí boas memórias, para que elas possam construir crenças, construir a sua base de vida, que é, né, na infância aí, e a gente vai pensar também até os 12 anos de idade, que aí já inicia a fase da adolescência. Então tudo que essa criança ver, ouvir, né? Tudo que essa criança experienciar, tudo que essa criança absorver ali da ambiência dela e da relação com os adultos de referência dela, vai contribuir de uma forma positiva ou negativa na construção dessas crenças na vida da criança, tá? E também o livro traz, né, para a gente repensar, né, e refletir muito a respeito, enquanto educadores, né, enquanto pais, né, como que a gente vem ajudando as crianças a nutrir a infância, né, e para os pais, o autor pergunta, os autores, como que você vem nutrindo a infância dos seus filhos, né? Você cria oportunidades de estar mais com eles, né, mesmo diante da correria do dia a dia, né? E os seus filhos, eles têm experiências divertidas com você? E também os autores nos convidam a pensar como que você pai, você mãe, vem educando, treinando e amando os seus filhos, né? Os seus filhos se sentem amados? O seu amor alcança o coração dos seus filhos, de cada filho, né? E também uma grande pergunta que os autores fazem, né, que é o tema do livro. Você reconhece que seus filhos são únicos, que eles são diferentes, que eles têm uma identidade que é deles, da essência deles? Você reconhece que cada filho tem aí o seu jeitinho, que você observa e fala, não, fulaninho, ele é mais agitado, o outro é mais quietinho, um é mais extrovertido, mais pra fora, o outro é mais introvertido, gosta de ficar no cantinho dele, não fala muito. Então tudo isso faz parte da identidade desse filho, né? Então você tem reconhecido essas diferenças no seu filho, né? E outra questão também, né? É possível cuidar, amar, né, e criar filhos da mesma forma? Não, né? Isso não é possível, justamente por conta da identidade que cada um possui. Não tem como. Você vai aí ensinar os seus filhos, né? Vai ensinar os mesmos valores, os mesmos princípios, o seu propósito familiar, aí se você tem isso muito claro para você, você vai passar isso para os seus filhos, né? Só que o como você vai ensinar cada filho é diferente. Justamente porque você vai ter que respeitar essa individualidade, essa especificidade, essas características de cada filho, né? Então, é por isso que a gente fala também, né, enquanto educadores parentais, a gente costuma falar, cada criança, né, cada filho, não nasce com manual, né? Se fosse assim, era muito simples de se educar uma criança. Não nasce com manual. Então, o manual da criação, da educação aí dos seus filhos, quem é que tem que criar? Você. Você enquanto pai, você enquanto mãe, vocês enquanto líderes da sua casa, da sua família, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão precisar criar os meios. Por mais que existem nós aqui, os educadores parentais, várias abordagens, a gente traz coach, a gente traz disciplina positiva, a gente traz educação não violenta, educação neuroconsciente, tantas abordagens que você precisa ver qual faz sentido para você, qual educador que te ajuda aí no seu dia a dia, qual é a abordagem que ele trabalha, e a partir disso, a partir das ferramentas que existem, você vai adaptar para o seu modo, respeitando a sua identidade familiar também, e respeitando os seus princípios e os seus valores. E a partir aí dos seus filhos, né, dessas características, você vai formatar um jeito que fique melhor para você, que atenda às suas necessidades e a dos seus filhos. Né? Porque uma técnica, uma ferramenta que funciona para uma casa, para uma família, para um filho e para o outro, não vai funcionar da mesma forma. Né? A gente precisa pensar nesse como. O como ele precisa ser feito de acordo com a forma que cada criança aprende, respeitando a sua identidade, respeitando a sua personalidade, o seu jeito de ser e o seu jeito de relacionar com as pessoas. Né? Então, é muito importante essa reflexão, né, que os autores trazem para a gente nessa obra. E também, né, o que os autores trazem? Que quando os pais, né, valorizam a infância dos filhos, eles também, né, você pai, você mãe, você está valorizando quem são os seus filhos. E mais ainda, você está fortalecendo quem eles serão. Né? Então, isso é muito rico, isso é algo que a gente precisa pensar todos os dias. Nós que trabalhamos com as crianças, né, na escola, né, eu enquanto pedagoga, que lido com as crianças, com as famílias, também enquanto educadora parental, na hora de orientar os pais, né, então a gente precisa pensar nisso,
e se conscientizar dessa importância da infância das crianças e da identidade delas e o que a gente está fazendo para poder fortalecer essa fase primordial da vida de todo ser humano. Então essas são as reflexões e que você possa refletir comigo sobre tudo que eu comentei aqui, tá certo? Forte abraço para você e uma ótima semana!